Frente 4, módulo 21, pirâmides. As arestas laterais de uma pirâmide reta medem 15 e sua base é um quadrado cujos lados medem 18. A altura dessa pirâmide em centímetros é. Então, já deixei mais ou menos pronto aí, mais ou menos não, pronto o desenho para ficar mais rápido, né? Então, ó, as arestas laterais medem 15, né? Sua base é um quadrado. Desculpa, as arestas laterais de uma pirâmide medem 15, a aresta lateral é essa aqui, tá? Então, vamos por aqui, ó. Aresta lateral mede 15, tá? Aresta lateral da pirâmide mede 15. E sua base é um quadrado cujos lados medem 18. Então, cada lado aqui mede 18. A altura dessa pirâmide é. Então, o que o exercício pede? Ele pede a sua altura. Pede isso aqui, ó. Sua altura, tá? Bom, como é que eu vou tentar trabalhar com isso aí, tá? Se vocês perceberem, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a aresta da pirâmide, tá? E os catetos é H e esse pedacinho aqui, ó, que nada mais é que a metade da diagonal do quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou passar, ó, AC é a diagonal do quadrado. Como é que eu calculo a diagonal do quadrado? É L raiz de 2, certo? Se o lado mede 18, então a diagonal do quadrado é 18 raiz quadrada de 2 centímetros. Muito bem. Porém, o que o exercício pede? Para eu poder usar Pitágoras, eu preciso do segmento OC. O segmento OC nada mais é, tá? Que é a diagonal AC dividido por 2, certo? Então, o que eu vou pensar de OC? Vai ser 18 raiz de 2 sobre 2. OC, 9 raiz de 2 centímetros. A medida de OC. Então, agora, tranquilamente, eu consigo achar a altura, tá? Como que eu vou trabalhar? No triângulo VOC, eu vou aplicar Pitágoras, tá? Quem é a hipotenusa? VC. Quem são os catetos que eu vou trabalhar? VO mais OC ao quadrado. Agora é só trabalhar numericamente, tá? Então, vai ficar, ó, 15 ao quadrado é igual a VO mais 9 raiz de 2 ao quadrado. Já vou inverter, tá? Vai ficar H quadrado mais 9 ao quadrado, 81. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 81, 162. E 15 ao quadrado, 225. Então, H quadrado é 225 menos 162. Então, H quadrado, 225 menos 62 é 63. Raiz quadrada de 63 não é exata, mas é 9 vezes 7, tá? Raiz quadrada de 9 é 3, raiz de 7 centímetros. Então, no caso, a alternativa B. 3 raiz quadrada de 7. Tranquilo, né? Só ver ali a pirâmide. Número 2. Olha o que pede o número 2. Uma barraca de lona tem a forma de uma pirâmide regular de base quadrada com 1 metro de lado.
Já tá pronto aqui, ó. E a altura 1,5. Das alternativas abaixo, aqui indica a menor quantidade suficiente de lona para forrar os 4 lados da barraca. Bom, se eu quero os 4 lados da barraca, eu quero formar de lona, tá? Eu quero a área lateral. O que é a área lateral de uma pirâmide? É 4 vezes a área da face lateral, tá? E a face lateral, nessa pirâmide, ela é um triângulo. Como que eu acho a área de um triângulo? Então, ó, base vezes a altura sobre 2. Muito bem. Então, o que eu tenho que pensar aí, tá? A face lateral é essa aqui, tá? A sua base é 1, mas a altura eu não tenho. A altura é a geratriz da pirâmide, tá? Que eu já sei que geratriz eu trabalho com Pitágoras aqui nesse triângulo, ó. Tá? O que diz Pitágoras para eu trabalhar aí? Eu vou fazer aqui, ó. G quadrado é igual a 1,5 ao quadrado mais meio ao quadrado. O único trabalho aí que é decimal, né? Eu vou ter que trabalhar com decimal. Então, ó, G quadrado, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25 e meio mais meio, 0,25. Totalizando 2,5. Aí eu preciso achar a raiz. Então, ó, 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. Isso? Que é 5 raiz de 10. Eu vou ter que racionalizar. Opa. Raiz de 10 e raiz de 10. Então, quem vai ser a geratriz? Vai ser 5 raiz de 10 por 10, que simplificado vai dar raiz de 10 sobre 2, que é a altura da face lateral, tá? Então, agora eu já tenho tudo. Então, o que vai ser a minha área lateral? 4 vezes. Quem é a base? 1. Quem é a altura da face lateral? Vai ser o quê? Raiz de 10 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, vai ficar, ó, 4, aqui vai ficar 4 raiz de 10 sobre 2, tá? Da maneira que quiser. 4 raiz de 10 sobre 4, que vai dar raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 é a 3, alguma coisa, aproximadamente. Então, qual seria a alternativa que mais se aproxima? Então, seria a alternativa D, que seria 3,5. Ok? Seguindo o exercício número 3, tá? O que ele pede? Ele fala assim, ó. A aresta do cubo ABCDEFGH mede 6 centímetros. Então, olha lá. Cada aresta aqui mede 6 centímetros, tá? Aqui mede 6, aqui mede 6 e lá mede 6, tá? P é o ponto médio dos segmentos, FG. Se P é o ponto médio, aqui é 3 e aqui é 3. O volume do sólido AEFP em centímetros cúbicos é. Então, o que dá para perceber essa aqui, ó, AEFP? É uma pirâmide de base triangular. E esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, tá? Então, o que ele quer? Ele quer o volume, tá? O volume, como é que eu calculo
o volume dessa pirâmide, tá? O volume é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? A área da base é um triângulo retângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, ó, seguem aqui, ó. Esse triângulo retângulo, a base é 3, a altura dele é 6, dividido por 2. Então, 6 por 2 dá 3, 3 vezes 3 vai dar 9 centímetros quadrados. E desta forma, eu acho o seu volume. 1/3 de 9 vezes a altura. A altura dessa pirâmide aqui é a altura do cubo, que é 6. Então, ó, 9 por 3 dá 3, 3 vezes 6, 18, o quê? Centímetros cúbicos. Muito facilzinho, né? Alternativa C. Exercício número 4. Vamos ver o que ele pede no exercício número 4. Calcular a altura de um tetraedro regular de aresta A. O que é um tetraedro? Tetra, 4. Edro, face. Então, é uma pirâmide, não deixa de ser uma pirâmide, cujas faces são todas triângulos equiláteros, tá? Então, as faces são iguais, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, triângulo, 4 faces triangulares, tá? E o triângulo é equilátero. Muito bem. O que ele quer? Ele quer a altura, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, tá? Se eu quero a altura, vocês percebem que aqui eu consigo, tá? Um triângulo retângulo, tá? Em que essa medida aqui nada mais é que a altura do triângulo equilátero da face. E essa medida aqui, ó, e essa medida aqui é o apótema dele. Então, vamos por partes, tá? Vamos lá. Que eu vou pensar? Primeira coisa, tá? BM é a altura do triângulo equilátero, tá? Se BM é a altura do triângulo equilátero, como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2, tá? Se o lado é A raiz de 3 sobre 2. Muito bem, tá? OM, que é esse segmento aqui, ó, é o apótema, tá? É o apótema. E no meu tetraedro, tá? Como aqui, ó, é o triângulo, é um encontro, é o baricentro, ortocentro, ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então, quem que é o OM? 1/3 de A raiz de 3 sobre 2. Então, ele vai ser A raiz de 3 sobre 6. Certo? Então, agora já tenho quase que tudo, ó. A raiz de 3 sobre 6. E quem que é o AM? Tá? O AM também é a altura do triângulo equilátero. Então, AM será o quê? A raiz de 3 sobre 2. Então, ó, A raiz de 3 sobre 2. Agora, eu aplico Pitágoras, tá? Para eu finalizar. Então, ó,
No triângulo AOM, eu vou aplicar Pitágoras. Que diz Pitágoras? AM ao quadrado é igual a O ao quadrado mais OM ao quadrado. Agora é só trabalhar com os valores. Quem é AM? A raiz de 3 sobre 2. Eu quero a altura. Quem é a O? A altura. Quem é OM? A raiz de 3 sobre 6 ao quadrado. Certo? Então, agora é só trabalhar, né? Então, vai ficar, ó, A quadrado mais 3A ao quadrado sobre 36, que é igual a 3A ao quadrado sobre 4. Isso? Então, H ao quadrado vai ser o quê? 3A ao quadrado sobre 4 menos 3A ao quadrado sobre 36. Achando o MMC, 36 por 4 dá 9 vezes 3, 27. 36 por 3 dá 3. Então, ó, H ao quadrado vai dar o quê? 24, opa, aqui é A ao quadrado. A ao quadrado sobre 36. Agora, estamos chegando na resposta, né? Então, H será raiz quadrada de 24A ao quadrado sobre 36. Raiz quadrada de 24, eu posso dizer que 24 é 6 vezes 4. Ó, 6 vezes 4A ao quadrado sobre raiz de 36. Raiz quadrada de 4, eu vou vir aqui, ó. Raiz quadrada de 4, 2, de A ao quadrado A, raiz de 6, sobre raiz de 36, 6. Simplifico, a altura será a raiz de 6 sobre 3. Ok?